Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, dia 31 de outubro de 2024, dia de Halloween e de aniversário também do white paper do Bitcoin, cada unidade do Bitcoin nessa manhã está custando cerca de 72 mil dólares americanos, é isso mesmo, uma variação positiva nas últimas 24 horas de aproximadamente 0,3%. No caso do Ether, segundo o maior criptoativo do mercado, a gente não tem visto essa valorização. Nas últimas 24 horas, o Ether tem caído cerca de 2%, com cada unidade, nesse momento, cotada em cerca de 2.600 dólares. De qualquer forma, na última semana, nos últimos 7 dias, o Ether está valorizando mais de 4%. Claro que eu não estou falando de uma valorização que nem a Dogecoin está vendo nos últimos 7 dias, que é uma valorização de 23%. Mas, de qualquer forma, é uma valorização boa para o Ether que estava enfrentando um período de baixa. Indo direto agora para os ETFs dos Estados Unidos, tanto de Bitcoin Spot quanto de Ether Spot, no ETF de Bitcoin Spot aconteceu algo que eu tinha falado para vocês, que era uma possibilidade há menos de uma semana atrás. Os ETFs de Bitcoin Spot, todos somados, todos os dos Estados Unidos somados, agora têm sob gestão mais de 1 milhão de Bitcoins. É isso mesmo, mais de 1 milhão de unidades de Bitcoins agora estão em posse somente desses ETFs. E para vocês terem uma ideia, no dia de ontem foram mais 12 mil Bitcoins que esses ETFs compraram. 12.098 para ser mais exato, com o da BlackRock liderando com 12.127 de inflow e tiveram três que tiveram outflow, que tiveram saída no dia de ontem. O da Bitwise, que é o quinto maior, o da Invesco, que é o nono, e o da Franklin Templeton, que é o 10º maior. De qualquer forma, nesse instante, o ETF da BlackRock tem cerca de 430 mil unidades de Bitcoin sob gestão. O segundo maior, que é o da Grayscale, tem 220 mil. É uma diferença gigantesca, e mostra como a BlackRock já dominou integralmente essa questão do ETF de Bitcoin. Mas não só de Bitcoin, né? A gente está falando aqui que o ETF de Bitcoin da BlackRock ultrapassa 30 bilhões, que ETF nos Estados Unidos deve atingir 1 milhão de BTC em holding, já atingiu no dia de ontem. Mas a gente está falando aqui que o ETF da BlackRock é o maior do mercado, o ETF de Bitcoin. Mas não só o de Bitcoin. O do ETF de Ether Spot, no dia de ontem, a gente teve mais um dia positivo. Foram 1.667 unidades de ETH de inflow de entrada, o que em dólar americano dá cerca de 4,4 milhões de dólares. E o ETF da BlackRock, ele perde somente para o ETF da Grayscale. Por que ele perde para o ETF da Grayscale? Porque o ETF da Grayscale ele já existia antes de ser um ETF. Ele era o que a gente chama de Trust, que era um fundo não negociado em bolsa que foi convertido para ETF. Então, ele já existia, assim como já foi o caso também do ETF de Bitcoin Spot, que o da Grayscale já existia, só que a taxa de administração da Grayscale é muito alta. Então, com isso, o que a gente vê? A gente vê vendas. A gente vê vendas diariamente. A gente vê saídas quase que todo dia. Então, nesse instante, o da Grayscale tem sob gestão aproximadamente 4,2 bilhões de dólares. Na sequência, vem o da BlackRock com 1,2 bi. E os outros que foram lançados agora tem o da Grayscale Mini com 1 bi e o da Fidelity com 455 milhões de dólares. É claro que a diferença ainda é grande, mas é questão de tempo para o da Grayscale ser ultrapassado pelo da BlackRock e também talvez ser ultrapassado por outros. Nesse instante, por exemplo, desde que as negociações foram abertas, a Grayscale já teve uma venda de mais de 1 milhão de unidades de ETH. E nesse mesmo tempo, o da BlackRock teve uma entrada de quase 450 mil unidades de ETH. Então, é uma questão de tempo. Em poucos meses, essa diferença diminuiu em 1,5 milhão de unidades de ETH. Então, questão de tempo para o ETF da BlackRock ultrapassar o da Grayscale. Dando continuidade ao episódio de hoje, o diretor financeiro do estado da Flórida, o Jimmy Patronis, deseja que a agência responsável por gerir os fundos de aposentadoria do estado considere investir em Bitcoin, juntando-se a um número crescente de estados americanos que estão adicionando criptomoedas a seus portfólios. Abre aspas. O Bitcoin é frequentemente chamado de ouro digital e pode ajudar a diversificação do portfólio do estado, oferecendo uma proteção segura contra a volatilidade de outras classes de ativos importantes. Ele escreveu essa carta enviada no dia 29 de outubro ao diretor executivo do Conselho de Administração da Flórida, o Chris Spencer. A carta de Patronis solicita que o SBA elabore um relatório sobre a viabilidade
riscos e possíveis benefícios de direcionar uma parte dos recursos do sistema de aposentadoria estadual para classes de ativos digitais e que o faça antes da próxima sessão legislativa agendada para 4 de março de 2025. Vale ressaltar que o SBA da Flórida gerencia mais de 30 fundos, incluindo o Fundo Fiduciário do Sistema de Aposentadoria da Flórida, que possui cerca de 205 bilhões de dólares em ativos sob gestão. Essa métrica a gente sabe, esse valor a gente sabe que era válido até dia 30 de setembro de 2024. Se houve alguma mudança de lá para cá, a gente não sabe exatamente, porque a última data do documento reportado para a SEC foi essa, então esse é o valor que a gente tem. De qualquer forma, é mais um fundo, mais um grande fundo público olhando para o Bitcoin, olhando para as criptomoedas. Isso tem sido algo que a gente tem visto com o passar do tempo e demonstra uma clara tendência de aumento do interesse e consequente aumento de força compradora do Bitcoin. E que nem eu falo com vocês, receita clássica. Maior demanda, uma oferta igual e diminuindo a cada 4 anos. Então, receita clássica de valorização. E hoje, fora o Halloween, é um dia muito especial. 31 de outubro é o aniversário do Bitcoin. Em 31 de outubro de 2008, um pseudônimo, uma pessoa chamada Satoshi Nakamoto, enviou para uma lista de e-mails o white paper do Bitcoin. Se você está vendo por vídeo, não está escutando só o áudio, eu estou mostrando agora o white paper que o Satoshi enviou para essa lista de e-mail. E isso mudou o mundo. Era uma pessoa enviando um white paper sobre a Electronic Cash System, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, e se transformou na maior experiência de computação descentralizada do mundo. Hoje, 16 anos depois, o Bitcoin está lutando ali para romper a barreira dos 72, 73 mil dólares americanos e, quem sabe, renovar a all-time high no primeiro dos seus aniversários. Eu falo primeiro dos seus aniversários porque o Bitcoin ele tem 2 aniversários. A data, o dia do white paper, que é o dia 31 de outubro, e também o dia da primeira transação, que é o dia 3 de janeiro. De qualquer forma, hoje é um dia muito especial. Há 16 anos atrás, o mundo mudou completamente, o mundo começou a mudar completamente graças à criação do Bitcoin. Em 16 anos, em menos de 16 anos, o Bitcoin ele passou de um ativo que não existia ainda, de que uma pessoa estava tentando criar naquele momento, para um ativo avaliado com uma capitalização de mercado de mais de 1,4 trilhão de dólares americanos. Por um ativo que já é moeda em alguns países ao redor do mundo. Por um ativo que cada vez mais os institucionais, as empresas estão olhando e se expondo. Então, em menos de 16 anos, isso aconteceu. O que vai acontecer nos próximos 5? Com toda certeza, o céu é o limite. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!